Olá, eu sou Elisa e eu vou apresentar o projeto Atividade Antitricomonas vaginalis e sua citotoxicidade de óleos essenciais e seus hidrolatos obtidos de Origano vulgar e óssimo basílico, orientada pela professora Lauren e pela professora Fabíola. A tricomoníase é uma doença causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, sendo a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum no mundo, tendo maior prevalência em mulheres apesar da maioria não apresentar sintomas. A transmissão é principalmente por sexo desprotegido e a prevenção se dá por práticas sexuais seguras. O tratamento de escolha é o metronidazol, que apresenta um amplo espectro de ação, e desde 1950 eram utilizados comprimidos e nos anos 2000 foram iniciados géis e cremes. No entanto, foram percebidas linhagens do protozoário resistentes ao medicamento, de tal forma que novos compostos, como produtos naturais bioativos, começaram a ser desenvolvidos. Esses produtos naturais surgem com uma possibilidade de tratamento justamente pelas suas propriedades antibacterianas e antiparasitárias existentes, além de serem menos tóxicos e mais seguros. E a exemplo disso, tem-se os óleos essenciais e os hidrolatos. Os óleos têm amplo uso na indústria farmacêutica e cosmética, além de serem uma mistura complexa de metabólitos terpênicos e não terpênicos, sendo componentes voláteis e instáveis. Os hidrolatos, por sua vez, eles são um subproduto da hidrodestilação do óleo essencial, constituindo uma mistura complexa, diluída, enriquecida desse óleo. De tal forma que os objetivos foram avaliar a atividade in vitro de hidrolatos obtidos do orégano e do manjericão contra trofozoítas de tricomonas vaginalis e sua citotoxicidade contra células humanas, com foco na obtenção dos óleos essenciais hidrolatos e a sua caracterização química. Em relação ao material vegetal, tanto o orégano quanto o manjericão foram coletados e cultivados no horto da Faculdade de Farmácia e submetidos à secagem em estufa. Para a produção do óleo essencial, as folhas secas eram trituradas e tamizadas, adicionadas no balão de destilação com água destilada e adicionadas no aparelho de cleavage modificado. O manjericão hidrodestilava por 4 horas, enquanto o orégano hidrodestilava por 3 horas seguidas. Na figura 15 a seguir, a gente pode observar o óleo essencial na camada superior e o hidrolato na camada inferior. O perfil químico foi feito por cromatografia gasosa, de forma que as amostras de óleo essencial eram adicionadas diretamente no vial, enquanto o hidrolato era submetido a um processo de extração líquido-líquido com hexano. A figura 17 traz o equipamento em que foram realizadas as análises. Em relação aos resultados de discussão, tem-se que, especificamente, do material vegetal, o manjericão precisou ser adquirido no comércio. No entanto, foram adquiridas marcas distintas, 2 marcas distintas, e trazem também imagens de manjericão distintos. No entanto, como eu não sabia se ao certo qual manjericão era o correto a se utilizar, utilizou-se ambos os manjericões para a realização das análises. No entanto, a coleta ela não foi muito variada em relação às estações do ano, sendo amostras coletadas apenas no verão e na primavera. Em relação aos resultados do óleo essencial, foram realizadas extrações nos balões de 1.000 e 2.000 ml, avaliando o rendimento em porcentagem massa-massa e em porcentagem massa-volume, de tal forma que as amostras e as análises feitas nos balões de 2.000 ml apresentaram um rendimento maior, justamente porque conseguia-se adicionar uma massa de droga vegetal maior e, com isso, a camada de óleo essencial gerada também era maior, gerando, então, resultados mais satisfatórios em relação ao rendimento. Em relação ao perfil químico, cada amostra utilizada na cromatografia gasosa gerava um cromatograma específico. Aqui a gente tem exemplo do padrão do óleo essencial de orégano, que gerou 6 substâncias, 6 monoterpenos, com foco no timol e no carvacrol, pois são as substâncias do orégano responsáveis pela atividade antiparasitária. Em relação ao manjericão roxo, foram encontradas outras substâncias com foco no beta-mirceno, no eugenol, monoterpenos, e também gerando o alfa-cubemeno e o alfa-bulnesene, que são sesquiterpenos, mas também substâncias que têm atividade biológica esperada. Por fim, mas não menos importante, foi obtido também um cromatograma referente ao hidrolato de orégano, e como foi falado anteriormente, o hidrolato ele é um subproduto da hidrodestilação, ele é uma mistura enriquecida de óleo essencial. Então, esperava-se que no cromatograma do hidrolato fossem encontradas as substâncias presentes no óleo essencial de orégano. E isso é provado justamente pela presença do gama-terpineno e do carvacrol, por exemplo, que tem atividade antiparasitária esperada. Então, para concluir, as hidrodestilações dos balões de 2.000 ml são mais representativas em relação ao rendimento, e apesar da pouca representatividade em relação às estações do ano, foi demonstrado que ambas as plantas utilizadas apresentam em sua composição química as substâncias responsáveis pela atividade antiparasitária.
Obrigada!